Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo de número 11. É um texto que eu acredito ser conhecido por muitos irmãos. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Esperar com que os irmãos encontrem. Hebreus, capítulo de número 11, os versículos 1, 2 e 3. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Só até aqui. O livro de Hebreus, ele é um livro do Novo Testamento, cujo autor nós não sabemos ao certo. Mas é um livro que ele faz inúmeras referências às outras passagens bíblicas. É um livro que faz muita referência, inclusive, ao Antigo Testamento. Nós vamos ver que no capítulo 10 de Hebreus, o autor ele fala sobre o sacrifício perfeito de Cristo, em um contraste com os ritos que eram feitos no Antigo Testamento. Nós bem sabemos que no Antigo Testamento, para perdão dos pecados, era necessário que um animal fosse morto em sacrifício a Deus, pelo sacerdote. Mas a partir do Novo Testamento, com o ministério de Cristo, com a entrega de Cristo na cruz, um sacrifício só foi necessário. O sacrifício de Cristo ele foi perfeito para perdoar todos os nossos pecados de uma vez por todas. E o autor de Hebreus ele traz isso. E o autor de Hebreus ele traz também diversos temas relacionados à nossa salvação, como a perseverança, a importância de Cristo como sumo sacerdote, a nossa dependência de Deus e o tema que nós vamos falar essa noite, a fé. Então, de modo geral, ele nos fala de diversos pilares da nossa vida cristã. E a fé é o que nós vamos comentar essa noite. E nós sabemos da importância dessa fé para a nossa caminhada cristã e para a nossa salvação. Assim como a palavra do Senhor nos diz, em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós sabemos a importância da fé, nós sabemos que é necessário caminharmos com fé, mas muitas vezes nós não entendemos o que de fato é a fé. Se você for procurar no dicionário, a fé ela é definida como uma confiança absoluta. Para a filosofia, de modo geral, a fé é tida como uma total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhuma condição favorável. E a própria etimologia da palavra também nos traz uma definição do que é fé. A palavra fé, ela deriva de 2 idiomas diferentes. Ela vem do grego, com a palavra pistia, que significa acreditar. Mas ela também deriva do latim fides, que significa fidelidade. Então, se nós fôssemos definir a fé de forma teórica aqui, a melhor definição seria uma confiança de forma fiel. A fé ela não requer de nós apenas uma crença, mas nós precisamos ser fiéis àquilo que nós acreditamos. Quando nós apenas acreditamos em algo, quando nós apenas temos essa crença em algo, pode ser que em algum momento da nossa caminhada, quando as situações estiverem adversas, essa fé vai enfraquecer. Mas quando nós entendemos que nós precisamos ser fiéis àquilo ou a quem nós acreditamos, a nossa fé permanece. E a fé, nós fizemos uma definição teórica, mas a fé ela precisa ser explicada na prática. A fé é uma crença quase que irresponsável, né? Nós confiamos cegamente em alguém que conduz os nossos passos sem olhar para aquilo que está à nossa volta. Nós temos plena confiança em Deus, nós temos total confiança em Deus e nós não olhamos as circunstâncias, mas nós fixamos os nossos olhos nele. Isso é a fé. E isso pode parecer em algum momento irresponsável, né?
Você confia tanto em alguém que você nem vê? Para o mundo isso pode parecer loucura. Para o mundo isso pode parecer confuso. Mas a própria palavra do Senhor nos diz que realmente o Evangelho é loucura para os de fora, mas para nós sabemos que é o poder de Deus. E a fé, ela nos condiciona e nos capacita a viver de 3 formas diferentes que eu queria conversar com vocês essa noite. Em primeiro lugar, entender a fé é conseguir descansar no Senhor. Ter fé é conseguir caminhar na certeza daquilo que o Senhor fará, ainda que as coisas caminhem na direção contrária. Quando se vive uma vida de fé, tem-se a certeza de que tudo irá ter uma solução, ainda que no momento a gente não entenda. Nós passamos por muitas situações durante a nossa vida. Nós passamos por muitos problemas, nós enfrentamos muitas dificuldades. E pode ser que durante o processo a gente não consiga compreender o que Deus quer de nós com aquilo. Pode ser que durante essa adversidade, durante essa dificuldade, a gente não entenda o real propósito daquilo que Deus tem para nós. Mas caminhar em fé é conseguir descansar no Senhor, mesmo em meio a circunstâncias adversas. O primeiro ponto que a fé nos capacita a viver é exatamente esse: descansarmos no Senhor. Nós vivemos em uma época em que tudo é muito rápido, as coisas acontecem de forma quase instantânea, a nossa vida é muito corrida, a nossa rotina é muito apertada, é muito agitada, e talvez em algum momento desse a gente não consiga ter o equilíbrio e a clareza de descansar no Senhor. Mas hoje eu te convido a refletir sobre isso. Nós que vivemos em fé precisamos conseguir descansar naquilo que o Senhor está fazendo. Muitas vezes nós somos colocados à prova com a nossa fé. E até o dia em que o Senhor voltar, nós viveremos um processo de amadurecimento que vai exigir de nós uma total confiança e dependência do Senhor. E essa confiança requer que nós descansemos naquilo que Deus está fazendo. Como eu disse, as situações nem sempre vão estar de acordo com aquilo que nós queremos. As respostas de Deus nem sempre vão vir da forma como nós esperamos. Mas é necessário que nós tenhamos fé. E essa confiança que faz com que a gente descanse no Senhor, faz com que a gente se deleite nele, mesmo quando as coisas não acontecem da forma como nós queremos. Nós bem sabemos que, acho que um dos problemas maiores que talvez nós enfrentamos atualmente também, é a vontade e a necessidade de ter o controle de toda a situação. Nós sempre queremos saber de tudo que está acontecendo, dominar tudo aquilo que está acontecendo, porque quando alguma coisa foge do nosso controle, quando a situação foge das nossas mãos, nós ficamos perdidos. E aí pode ser que nesse momento a sua fé talvez enfraqueça. Quando as coisas saírem do seu controle, quando as coisas não estiverem da forma como você gostaria que estivesse, pode ser que a sua fé se enfraqueça. Mas tenha claro no seu coração que por mais que as coisas não estejam no seu controle, Deus nunca perdeu o controle de nenhuma situação. Por mais que as coisas possam estar diferentes daquilo que você imaginava, pode ser que quando você era mais novo, pode ser que algum tempo atrás, você pensava que hoje a sua vida estaria diferente. Mas a sua vida está debaixo da vontade do Senhor. Tudo que acontece é permissão de Deus. O nosso Deus, ele continua soberano sobre todas as coisas. E quando nós entendemos a fé de fato, nós conseguimos descansar nessa certeza que Deus, ele tem o melhor para nós. Tem uma música, talvez conhecida dos irmãos, do Thales Roberto, e uma parte da letra da música, ela diz assim: mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender.
Então, o primeiro ponto em que a fé nos capacita a viver é confiar em Deus e descansar nele, ainda que não haja motivos para isso, ainda que pareça que está tudo contrário a nosso favor. E o segundo ponto, quando nós entendemos a fé de fato, nós colocamos Deus no controle das nossas vidas e não os nossos problemas. O próprio versículo 3 nos diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, quando nós entendemos a fé de fato, nós começamos a acreditar nas coisas que Deus fala, ainda que elas ainda não tenham acontecido. Nós tratamos as coisas que ainda não são como se elas já fossem. Deus, ele tem promessas para nós na sua palavra. Deus, ele tem propósitos para nós que foram revelados na sua palavra. E nós caminharmos em fé faz com que a gente olhe para a palavra de Deus e tenha certeza que as coisas irão acontecer na nossa vida. Nós não nos movemos mais pelo que os nossos olhos veem, mas agora nós nos movemos pelo que Deus faz, pelo que Deus diz. Nós nos movemos agora pela palavra de Deus. Isso me recorda de uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 14. Jesus, ele está na beira da praia com os discípulos e a multidão, e ele fala para os discípulos: olha, entrem no barco, vão na frente, que daqui a pouco eu estou indo. E aí Jesus fica na praia despedindo a multidão. E aí de repente os discípulos, eles já estão no meio do mar, e aí eles começam a ver entre as ondas, pelo vento, que está vindo alguém caminhando por cima das águas ao encontro deles. E a Bíblia nos fala que eles ficaram apavorados de medo, e aí o Senhor Jesus diz para ele: olha, calma, sou eu que estou aqui. E nós sabemos que Pedro, ele é conhecido por ser muito ousado. Pedro, ele era meio inconsequente também, e ele fala: Senhor, então se realmente é o Senhor, fala para eu ir até aí. E aí Jesus fala assim: então vem, Pedro, pode vir. E aí Pedro, ele desce do barco e ele começa a caminhar em direção ao Senhor. Pedro foi movido pela palavra que Jesus liberou sobre ele: Pedro, pode vir. Mas no meio do caminho, até chegar em Jesus, talvez Pedro, ele tenha se distraído com o vento, com as ondas, com aquilo que estava ao redor dele, e aí então ele começa a afundar. E a Bíblia nos fala que então Pedro grita: Senhor, salva-me. E geralmente, eu pensando sobre essa palavra, a gente grita para alguém que está longe. Ô fulano de tal. Quando alguém está longe de nós, quando alguém não consegue nos escutar, aí sim, nós gritamos. E aí por que Pedro grita? Porque a Bíblia nos fala que Jesus não vem correndo ao encontro dele, Jesus apenas estende a sua mão. Mas Pedro grita porque quando nós perdemos o foco da palavra de Deus, quando nós começamos a olhar mais para o que está à nossa volta, pode parecer às vezes que Deus se encontra longe. E a Bíblia é clara em nos dizer que Cristo apenas estende a mão. Porque por mais que a nossa perspectiva mude, Cristo jamais muda. O nosso Deus não muda. Ele continua próximo o suficiente para nos ajudar, caso a gente comece a afundar. Quando nós entendemos a fé de fato, Deus controla as nossas vidas e não mais os problemas. Pode ser que a gente faça como Pedro, né? A gente comece a caminhar em direção ao Senhor, movidos pela sua palavra, mas em determinado momento nós tiramos o nosso foco de Deus e olhamos mais para as circunstâncias em que nós estamos. Nós olhamos mais para a nossa vida, para o que tem acontecido, e desviamos o nosso olhar do Senhor. Mas que nós possamos estar firmes na palavra daquele que não muda. Quando nós entendemos essa fé de fato, nós não agimos mais pelos nossos sentimentos. Jeremias capítulo 17, versículo 9 nos diz que o coração do homem é enganoso. E é muito fácil para nós sermos desviados do nosso foco, assim como Pedro foi. Muitas coisas nos distraem, muitas coisas tiram a atenção daquilo que nós devemos seguir. Muitos são os desafios que nós
enfrentamos. Mas se nós tivermos a nossa fé firmada naquele que é o próprio caminho, muito dificilmente nós nos afundaremos. Nós podemos aprender muito com essa passagem de Pedro. Pedro, sendo inconsequente, ele se lançou em direção ao Senhor. E esse é um convite que eu te faço nessa noite. Caminhe sobre as palavras que Deus liberou para você. Caminhe com a sua fé firmada na palavra do Senhor que nós temos à nossa disposição. Quando nós caminhamos com fé, não é mais o nosso coração que nos conduz, mas é a palavra do Senhor. Então, nós entendemos que nós precisamos descansar no Senhor. Nós entendemos que agora é Deus quem está no controle das nossas vidas, e nós entendemos agora também que quando nós caminhamos numa fé, de fato, nós paramos de colocar limites naquilo que Deus pode fazer. Porque nós bem sabemos que o Senhor faz, nós até acreditamos que o Senhor é capaz, mas só até determinada circunstância. E eu tive um exemplo bem claro disso hoje, é um exemplo bobo, mas eu acho que é fácil para os irmãos entenderem. Eu torço para o Corinthians, e eu torço bastante para o Corinthians. E aí hoje eu estava assistindo o jogo Corinthians e Curitiba pela rodada do Brasileirão, e acabou o primeiro tempo 1-0 para o Curitiba. No começo do segundo tempo eu falei, não vou assistir mais. Vou ir tomar meu banho, vou ir me arrumar. Esse jogo, pelo que estava caminhando, o jogo já estava perdido. Só enquanto eu tomava o banho, o meu pai foi 2 vezes lá bater na porta para me avisar que o Corinthians tinha feito 2 gols, virado o jogo. O Corinthians fez mais um, ganhou jogando bem. E aí eu falei assim, realmente, quando as circunstâncias estão contrárias a nosso favor, nós começamos a duvidar. Quando as coisas se mostram diferentes daquilo que nós esperamos, como eu disse, nós começamos a duvidar. E até mesmo, em alguns momentos, colocamos limites naquilo que Deus pode fazer. João capítulo 4 nos traz sobre a cura do filho de um oficial do rei. Jesus, ele, durante a sua caminhada com os discípulos, ele é abordado por um oficial do rei que fala assim, Senhor, o meu filho está doente, eu preciso que o Senhor vá até ele para curá-lo antes que ele morra. O oficial do rei, quando ele chega para Jesus, ele sabe do poder que Jesus tem. Ele sabe que o Senhor Jesus poderia curar o seu filho, mas ele coloca uma condição para Jesus. Senhor, vá antes que ele morra. Porque para aquele oficial, a morte era o fim de todas as coisas. Se Jesus chegasse até o seu filho depois que ele tivesse morrido, talvez não teria mais jeito. Mas a Bíblia nos fala que Jesus, apenas liberando uma palavra, o menino foi curado. E quantas vezes nós temos agido como esse oficial? Nós sabemos que Deus faz, mas nós colocamos condições. Eu sei que Deus pode transformar a minha vida, mas só até aqui, porque se piorar, eu não sei se tem mais jeito. O fulano de tal não tem mais solução. O meu filho, o meu esposo, a minha esposa, o meu parente, o meu amigo, essa situação já não tem mais jeito. Nós servimos a um Deus que nunca muda e que não tem limites para operar nas nossas vidas. Nós servimos a um Deus que faz, assim como Ele já fez. E a fé genuína nos leva a acreditar e sermos fiéis, ainda que a situação pareça que já acabou. Nós servimos a um Deus que tudo pode e que ainda disse para nós, em Marcos 9:23, que tudo é possível para nós, se nós crermos nele. Deus, ele age na nossa vida na medida da nossa expectativa, de acordo com a vontade dele. Então entenda quem Deus é. Entenda quem você é no Senhor. Porque quando nós vivemos em fé, nada mais determina a nossa história. Somente o que Deus diz a nosso respeito. Você não é o que você pensa que você é. Você não é o que as pessoas disseram que você é.
Você não é o que a sua história te fez até aqui, mas você é aquilo que Deus diz a seu respeito. E Deus diz que você é filho, amado, alcançado pela graça e que agora vive pela fé em Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso, nós não mais diminuímos as nossas expectativas, mas nós aumentamos a nossa fé. A fé, de fato, nos capacita a viver dessas 3 maneiras: descansando no Senhor, deixando Deus no controle de tudo e parando de colocar condições naquilo que Ele pode fazer. Quando nós nos enchemos de fé, nós entendemos que o mesmo Deus que o versículo 3 nos fala, Criador de todo o universo, aquele que fez tudo a partir do nada, é o mesmo que pode mudar e transformar a sua vida. O pastor e escritor John Piper, ele tem uma frase que diz que a fé começa com o olhar para trás, na cruz, mas vive com o olhar para frente, nas promessas. Essa fé nos traz paz e esperança, de sabermos que nós servimos a um Deus que não muda e continua soberano sobre todas as coisas. O nosso Deus é soberano sobre todos. Ele é soberano sobre o Brasil, Ele é soberano sobre a sua família, Ele é soberano sobre a sua vida e sobre o seu coração. O próprio capítulo 11 nos traz também alguns exemplos sobre os heróis da fé. Nós sabemos que pela fé, Abraão obedeceu ao Senhor, aceitando até mesmo fazer o sacrifício do seu próprio filho. Nós sabemos que pela fé, José confiou e descansou em Deus. Mesmo tendo que passar por um processo longo de adversidades, ele sabia, ele conhecia o Deus a quem ele servia, e pela fé, ele confiou naquilo que Deus iria fazer na vida dele, e assim fez. Moisés, pela fé, teve coragem e ousadia. Daniel, pela fé, honrou ao Senhor, mesmo em um ambiente desfavorável. E o final do capítulo 11 nos traz que todos esses heróis da fé que são citados como exemplo para nós, uns foram mortos, outros foram presos, outros foram exilados, mas nenhum deles, mesmo em meio a isso, abandonou a sua fé. Porque eles sabiam, assim como Pedro, que era melhor estar em meio à tempestade com o Senhor do que ficar dentro do barco. Que nós possamos seguir esses exemplos de heróis da fé, tendo a convicção de que Deus faz. Que nós possamos descansar naquilo que Ele está fazendo, crendo que mesmo sem entender, isso é o melhor para nós. O capítulo 12 de Hebreus, os 2 primeiros versículos, nos dizem assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. A fé nos condiciona a confiar no Senhor. A fé nos capacita a saber que Deus continua soberano. E a fé nos mostra que Deus não tem limites para transformar a sua vida, ainda que as situações estejam contrárias. Cristo é o autor e consumador da nossa fé, e é quem nos garante paz e esperança para dias melhores. Ele é quem nos conduz à salvação. Ele é quem caminha conosco, independente das circunstâncias. E Ele é quem tem planos de bênçãos para nós, muito maiores do que aquilo que nós pedimos ou pensamos.